Olá, família Betel, graça e paz. Mais um domingo estamos aqui para cultuar junto com você ao Senhor dos céus, esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória. Desde já, convido você para se ocupar com a gente esse tempo, permitir que adentramos no seu lar com um louvor, com a palavra de Deus, amém? Quero orar com você para que o Senhor da glória possa estar conosco nesta noite abençoada de domingo. Pai, queremos, Senhor, neste momento, adentrar, Senhor, na Tua presença e também juntamente com essas famílias, com todos os Teus servos que estão juntos agora em suas casas, Senhor. Ó Deus, que o céu se abra nesta casa, que a Tua bênção manifeste, que o Teu Espírito Santo traga através do louvor, através da Tua palavra. Ó Deus, a bênção sobre esta casa, o renovo no Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
Com muita satisfação, alegria, estamos aqui por mais um domingo, na bênção de Deus. Já tivemos uma semana abençoada, né? Já tivemos quinta-feira uma palavra abençoada, louvores, o pastor Paulo César. Também agora, no domingo de manhã, tivemos a IBD, uma palavra abençoada ao nosso coração. E eu queria, neste momento, depois desse momento de louvor também, trazer uma palavra ao teu coração, ao nosso coração, aquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida nesta noite de domingo. Desde já, eu gostaria que você deixasse todos os seus afazeres agora, né, e pudesse cultuar o Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra que se encontra no profeta maior Daniel, capítulo 1, do verso 5 ao 8. Queria compartilhar com você essa leitura. Diz a palavra, capítulo 1 de Daniel, verso 5. Capítulo 1, verso 5. E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. O verso 6. E entre eles se acharam os filhos de Judá, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos, o verso 7, lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e de Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E o verso 8, e Daniel decidiu ou assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Esse verso 8, principalmente, deixa bem claro para nós a decisão desse homem, desse jovem, né? Desses 4 jovens, mas eu queria falar especialmente de Daniel, né? O verso 8 diz que e Daniel assentou, decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Eu queria trazer um título para essa palavra hoje, identidade cristã. Essa identidade que hoje em dia muitas vezes temos dificuldade de encontrar na vida de muitas pessoas não se encontram, né, diante desse tempo que nós estamos vivendo, desse mundo que nós estamos vivendo, onde a igreja, Deus está ensinando com esse coronavírus, com todo esse tempo de pandemia, como que realmente nós devemos nos portar como verdadeiros cristãos, né? Onde o lugar onde nós reuníamos para adorar o Senhor, hoje a maioria dos templos estão fechados e nós estamos investindo então em cultuar nas nossas casas, gravar os cultos, fazer as lives. Então estamos tendo que adaptar esse novo tempo, mas para muitos já vivia esse tempo com família, né? A gente já está acostumado a viver isso, compartilhar com família em volta da mesa, mas eu acredito que muitas famílias não tinham esse hábito, né? E ainda continua, né, sem esse hábito. E o Senhor tem nos ensinado a cada dia, a cada tempo, nas estações, que Ele tem um propósito com todas as coisas. E nesse tempo Ele tem um propósito. E a gente vai falar um pouquinho desse tempo também que viveu Daniel. Para a gente poder adentrar nessa palavra, podemos falar um pouquinho do contexto histórico, né, dessa passagem que lemos agora de Daniel, capítulo 1, do verso 5 ao 8. Fala-se então do tempo onde a nação de Israel, propriamente Judá, né, onde tiveram tempos, antes de tudo isso, eles tiveram um tempo de desobediência e fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E segundo a palavra de Deus, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, vieram e levaram cativo, né? Ou melhor, levaram as primeiras levas de homens nobres de Judá, para que pudesse ser levado e fosse treinado e preparado para toda a boa obra. Então eles levaram os nobres, e entre esses nobres então estava esses 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eu queria falar principalmente sobre Daniel, né?
esse jovem ainda, aproximadamente 17 anos, e esse tema identidade cristã deixa bem claro a identificação que Daniel coloca e propõe diante, né, de um costume pagão, diante de um rei pagão, onde tudo ali era diferente e poderia muito influenciar na vida de Daniel. Então a primeira coisa que nos chama a atenção é o verso 5 que nós lemos, que diz assim: e o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Ou seja, quando esses jovens chegaram na Babilônia, especialmente Daniel, a primeira coisa que o rei fez e determinou àqueles servos dele é que começasse a mudar a alimentação daqueles jovens, e especialmente de Daniel. Então logo nós começamos a entender, irmãos, que Daniel, ele tinha já uma porção, ele tinha uma vida com Deus, ele já tinha princípios de Deus na vida dele, já que ele desenvolvia ao longo do tempo, que aprendeu com seus pais lá em Israel, o povo judá. Então quando ele se depara com uma nação diferente, com costumes diferentes, com culturas diferentes, logo nesse primeiro ponto nós identificamos então que a porção de Daniel era o Senhor. A pergunta que eu faço dentro desse primeiro ponto: qual é a porção da nossa vida? Será que Deus tem sido a porção da nossa vida a cada dia? Será que nesse tempo o desespero, a angústia ou desânimo, até mesmo de ouvir aos domingos de quinta essas palavras, esses louvores que nós temos batalhado, trabalhado para colocar ao teu coração, à tua disposição? Quem sabe você trocou outras coisas nesses dias, nesses horários, de vez de você estar ouvindo e recebendo a porção de Deus, lendo a palavra de Deus, estando reunido com a tua família. Será que outras coisas têm sido a porção? Pois aqui ele tinha uma desculpa, ele podia dizer: eu estou longe dos meus pais, eu estou longe da minha nação, dos meus costumes, da minha cultura, estou longe de tudo. Mas não, ele tinha uma porção e Deus era a porção dele. Os hábitos que ele tinha de cada dia, de orar 3 vezes ao dia, diz o Senhor, diz a palavra de Deus que Daniel tinha um costume, um hábito, não era uma coisa só de um ciclo vicioso, não, mas era algo que alimentava, ele era um desejo, uma alegria, um mover de Deus dentro dele, que fazia com que essa porção especial na vida dele era o Senhor. Então quando aquele rei determina a ração de cada dia, ou a comida de cada dia, o rei começa já a fazer uma programação de transformação na vida de Daniel. Porém, Daniel não se deixou elevar por isso, porque ele diz: não é o rei que vai determinar, não é as coisas que vai determinar. Se fosse hoje, eu posso dizer para você, não é a pandemia que vai determinar, não é ficar em casa que vai determinar, não é as outras coisas que estão fluindo aí fora, não é os movimentos, os barulhos que vai determinar quem é você. Não, de maneira nenhuma. As crises não vão determinar, mas quem vai determinar quem é você é a palavra de Deus. É a Bíblia que determina o que nós somos, é a Bíblia que determina o que nós temos, é a Bíblia que determina aqui para onde nós vamos. Então nós entendemos que a nossa porção é o Senhor nesse tempo. E Daniel, ele entendia que a sua porção não era do rei, mas era a porção do Senhor. Amém? Você tem buscado essa porção a cada dia? Você tem buscado essa comunhão a cada dia? A segunda coisa, já que a primeira, Deus era a porção de Daniel e não o que o rei determinava, não o que a circunstância determinava, tá? Segundo, a sua identidade cristã. Olha o verso 6. Verso 6 diz assim: entre eles se achavam 2 dos filhos de Judá, ou seja, de uma linhagem de Judá, Daniel. Então Daniel e esses 3 jovens não era de uma linhagem qualquer, mas era dos filhos de Judá. Ou seja, nós temos uma identidade. Se eu perguntar para você nesta noite, você que está ouvindo essa palavra,
Você tem uma identidade cristã? Você tem uma identidade de Deus? Você carrega as marcas, como diz o apóstolo Paulo? Ou será que nós estamos levados por ventos de doutrina, por ventos de barulho, de movimentos que estão acontecendo nesses últimos tempos na face da terra, de grandes movimentos acontecendo, onde pode ser tudo menos o cristianismo, mesmo menos uma identidade cristã? Então logo nós identificamos nesse versículo que eles tinham uma identidade, que Daniel tinha uma identidade cristã. Tanto é que ele continua com as suas disciplinas, orando 3 vezes ao dia. Que esta palavra comece a mover o teu coração. Me lembra, me transporta agora lá para Jonas, o profeta menor Jonas, quando Deus manda ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis. E chega um momento que acontece uma grande tempestade e os homens começam a jogar todas as suas fazendas, seus bens fora e não resolve nada. Então logo eles dizem, esse cara aí, alguma coisa está acontecendo. E eles chegam para ele e dizem assim, quem é você? Que povo é o seu? Qual é a sua ocupação? Você entende? Eles logo olharam para aquele cara e disseram, esse cara é um problema. Então, quando nós estamos fora da identidade nossa, nós somos um instrumento contrário aos propósitos de Deus. A pergunta é hoje, quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Todos nós temos um documento, e em vários lugares que nós vamos, eles pedem a nossa identidade, e conforme o lugar tem que ter uma foto, porque identifica quem nós somos. De que pai nós somos, de que mãe nós somos, qual é a afinidade, de que nação nós somos, de que cidade nós somos. E logo eles identificaram que Daniel tinha uma identidade, ele era dos filhos de Israel, ele era de Judá. Qual é a tua identidade? Será que essa identidade tem estado estampada diante dos homens? Nesse tempo agora, eu disse outro dia e vou repetir, nesse tempo realmente é o momento de conhecer os adoradores, né? Que o pastor Paulo César falou na quinta. É nesse tempo que aparece, porque tiraram de nós as 4 paredes, mas não pode tirar a adoração, não pode tirar o louvor, não pode tirar a oração. Tiraram tudo de Daniel, mas não tiraram aquilo que ele adquiriu ao longo do tempo de intimidade com Deus. Terceira, que a gente aprende com Daniel, ele não se deixou influenciar pelas coisas externas. Olha o verso 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, por Beltesazar. Daniel significa Deus é meu juiz, um significado do Deus de Israel. Beltesazar, o nome que colocaram, babilônico, significa protege a vida do rei. Então logo a gente começa a entender o propósito, o projeto desse rei pagão, desse rei babilônico, que era influenciar, tentar implantar na mente de Daniel uma outra identidade, mudar o caráter dele, mudar a adoração dele, mudar o foco dele. Mas ele não deixou-se influenciar pelas coisas externas, de maneira nenhuma. Se a gente abrir aqui um parênteses rapidinho, comece a imaginar, né? Alguém trocar o teu nome. Não é como alguém trocar por um apelido, não. Eles chegaram lá e os nomes deles foram trocados. Ninguém chamava eles de Daniel mais. Todo mundo chamava, Beltesazar, vem cá. Beltesazar, vem cá. Beltesazar, vem cá. Ô Beltesazar, o rei está chamando. Como que é isso, hein? Esse treinamento era por 3 anos, diz o rei. Olha, alimenta com esses alimentos aqui e ensina toda a cultura, o dialeto, a língua, os costumes, cultura, ensina tudo e muda o nome. Você percebe
que o inimigo das nossas vidas, nos dias atuais, ele tenta de todas as maneiras nos tirar do foco, tentar nos influenciar com coisas que é parecida, com coisas com movimentos diferentes. Muitos estão seguindo os movimentos hoje, são como foi a seca, o vento está indo para lá, está todo mundo indo, o vento está vindo para cá, está todo mundo indo. Mas Deus não, Deus quer que você esteja plantado, que você só vai ser levado para lá ou para cá ou para frente, quando Deus manda, quando Ele determina, quando Ele leva. Então Daniel não permitiu, não deixou influenciar pelas coisas externas, mas continuou firme no seu propósito, continuou adorando ao Senhor, continuou exaltando o Senhor, mesmo que os seus nomes foram trocados, mesmo que tudo era diferente, mas nada podia mudar aquilo que estava dentro dele, nada podia mudar as marcas que ele carregava. Irmãos, que nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, que cada um está no seu canto, quanto se falava, não tem tempo, e olha que todo mundo tem 24 horas por dia, e uns faz tanta coisa com 24 horas, outro não faz nada e diz que não tem tempo. E agora, que desculpa que nós temos de falar que não tem tempo? Mas ainda tem gente que está dizendo que não tem tempo, sabe por quê? Porque nós priorizamos, nós somos motivados por aquilo que nós gostamos e se redobramos, se acabamos com aquilo. Sabe o que sobra? Nada. E aí diz que não tem tempo. Então, aquilo que nós investimos, tudo, é aquilo que nós gostamos, é aquilo que nós amamos. Mas Daniel sabia ter uma vida bem equilibrada, e nada dessas coisas influenciou ele. Ele não foi do oba-oba e nem mais um no meio da multidão, não. Ele foi um destacado no meio da multidão. É isso que Deus quer de nós. Que não sejamos um movido pela multidão, mas que sejamos aquele que se destaca no meio da multidão. Quarto e último ponto, a decisão é importante na vida do homem, assim como na vida de Daniel. 17 anos, irmão. Que idade que tinha esse rapaz? Um adolescente ainda, 17 anos. Era para ele estar angustiado, triste, cheio de ódio no coração, querendo se vingar porque os pais ficaram para trás. Mas olha o verso 8 que ele diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E aquele eunuco falou assim, o chefe do eunuco falou: rapaz, o problema é que daqui 3 anos eu vou ter que prestar conta, eu vou ter que mostrar todos os outros servos que comem legumes diante do rei. E você vai comer, que come o manjar do rei, e você vai comer só legumes, será que você vai estar saudável? Ele falou: fica tranquilo, o Deus que eu sirvo, Ele vai me sustentar. Fica tranquilo, nada vai acontecer com você não. A Bíblia diz que quando passou os 3 anos, Daniel estava mais formoso e mais rosado, mais viçoso do que os outros. Sabe por quê, irmãos? Porque a porção, quando nós escolhemos o Senhor, quando nós honramos essa identidade que temos de Cristo na nossa vida, Ele nos honra, Ele é a porção da nossa vida. Então, nesse tempo, para de lastimar, para de chorar, para de dizer que não tem tempo. Se você está dizendo: eu estou bem, pastor, está bem? Não estamos cultuando, né? E hoje você não tem nem coragem de ligar no culto para assistir, nem para assistir, né? Quanto mais para cultuar. Está tudo bem? Tomara que a gente não volte pior, irmãos. Tomara que a gente não fique achando tão bom esse tempo ficar em casa, né? A palavra aqui, muitos nem estão assistindo ainda. Mas nada como estar na igreja, no culto, abraçar os irmãos. Mesmo se voltar, não vai poder abraçar, irmão. Abraça com o teu coração, abraça com amor, é isso que o Senhor quer. Como dizia um certo pastor, né? Por que você está assustado de usar máscara? Você sempre usou. Quantas coisas nós mascaramos? Quem sabe chegou o tempo da gente deixar de mascarar as coisas e fazer como esse jovem: nada vai mudar minha postura. E ele decidiu no coração,
decida hoje que na tua vida, as tuas atitudes, as minhas atitudes, possam realmente fazer com que as pessoas enxerguem uma identidade cristã em nós. Não, esse é um salvo. Não, esse é um cristão verdadeiramente. Amém? Que Deus te abençoe e fique esta palavra no teu coração. Identidade cristã. Que você possa carregar essas marcas na tua vida, onde quer que seja. Amém? Logo vamos estar voltando, com certeza. Nem que seja com isolamento, vamos voltar aos poucos, né? Vamos estar voltando aos poucos, com poucos números de pessoas, mas que eu quero ver você voltando, tá? Eu quero ver você bem. Eu quero ver você ser um Daniel nesse tempo, tá bom? Decide no teu coração. Vamos orar. Pai poderoso, quero abençoar a vida da tua igreja, Senhor, com esse tema, Pai, identidade cristã, que possamos, Senhor, meu Deus, nos portar como verdadeiros cidadãos do céu, Senhor, que não sejamos, ó Deus, como palha seca, Senhor, como folha seca levada para todo tempo, por todo vento, atraído pela visão e pelos ouvidos, ó Deus, doentes, mas que sejamos, Senhor, temos uma mente de Cristo, um discernimento do Espírito, para poder, Senhor, ser levado pelo Teu Espírito, ser movido pelo Teu Espírito, e que as pessoas veem em nós, nesse tempo, sim, ó Deus, a identidade de um cristão, Senhor. Nos dê uma semana de bênção, de vitória, Senhor. Nos abençoa, Senhor, ó Deus, em toda a porção que tem para as nossas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os seus trabalhos, suas finanças, abençoa sua família, o seu culto, Senhor, familiar, e que o teu nome seja louvado nesta casa, nesta família, nesse trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Quero abençoar todos aqueles nesta hora, Senhor, que dizimaram, Senhor. Não tivemos um culto especial onde as pessoas trazem o dízimo e ali agradecemos, mas hoje nós queremos abençoar este momento, Senhor, dessa oferta, desse dízimo que foi trazido aqui na igreja, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, ou daqueles que fizeram uma transferência, Senhor, que entenderam o seu compromisso de fidelidade e de gratidão, Senhor. Eu quero te louvar pela vida deles. Nos dê uma semana de bênção, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa nesse retorno, Senhor, nesse próximo mês, que seja segundo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos, vamos dizer amém. Ótima semana, Deus te abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno,
derramado em misericórdia.